Vamos gravar. A gente terminou na semana passada o capítulo 12, né, que era exatamente cujo título era Ser Melhor, e nós vimos então as ponderações necessárias com relação a essa questão. E ao final do capítulo nós vimos lá a situação real de que nós passamos por um processo de transformação, não é mesmo? E esse processo de transformação, como o próprio nome diz, né, não é algo instantâneo, mas depende necessariamente desse tipo de dedicação e desse tipo de esforço que cada um de nós pode fazer, né, quando quer realizar em si mesmo. Só para a gente não perder o contexto, eu só vou aqui compartilhar com todos aquela afirmativa que todos nós já sabemos, né? Lá de o Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec trata da questão do homem bom, né? Da perfeição moral, sede perfeitos, o capítulo é esse, sede perfeitos. Esse capítulo, só ver o número do capítulo aqui para a gente não se perder completamente, né? Eu sempre gosto de ter em mãos as referências nossas, né? Para que cada um procure por si mesmo depois. É o capítulo 17º do Evangelho segundo o Espiritismo, o título é Sede Perfeitos, e aí Allan Kardec ele trata desses títulos, né, caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritos e a parábola do semeador, e depois tem as instruções dos espíritos, né? Com relação ao que nós estamos fazendo, só queria lembrar aqui nesse item 4, os bons espíritas, onde Allan Kardec ele cunha aquela definição que todos nós sabemos já, a saciedade. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Todos nós sabemos disso já, né? Então, o que nós estamos estudando, o que nós vimos, inclusive, na sessão anterior, da semana passada, foi exatamente a necessidade que a gente tem de entender que nós estamos num processo de transformação e que esse processo de transformação, como o próprio nome diz, ele é lento, ele é paulatino, né? A gente vai construindo-nos, vamos nos construindo espiritualmente para o melhor, à medida que nós, percebendo as nossas imperfeições morais, nós fazemos o esforço para transformá-las. E aí nós nos transformamos também. Mas o que nós queríamos lembrar é que, ao final desse texto aqui, Allan Kardec deixa muito bem claro o seguinte: enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, que é aquilo que ele chama de espíritas imperfeitos, né? O outro, que é o verdadeiro espírita, que apreende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele, das suas imperfeições. E sempre o consegue. Aí Allan Kardec finaliza: se tem firme a vontade. Então, assim, o nosso contexto de aprendizado, de autoconhecimento, ele tem como objetivo final essa proposta de sermos, de nos tornarmos, aos poucos, espíritas melhores. E esse contexto ele está vinculado necessariamente a essa situação que ela é totalmente individual e ela é intransferível, né? Manter a firmeza da vontade no processo. Essa é a situação toda em que nós nos encontramos. E para que a gente não tenha nenhum tipo de restrição conosco mesmo, né? A irmã lembrou lá no final do capítulo anterior, que a questão é a gente tem que aprender a fazer o que é suportável em termos de esforço,
porque senão a gente acaba caindo num desequilíbrio, né? A pretexto de sermos melhores, acabamos nos desequilibrando e acabamos sendo piores do que o esforço que nós fizemos. E aí, entender que há algumas metas que a gente quer alcançar que elas não são possíveis agora, mas isso não significa, né, simplesmente abandonarmos-nos ao sabor das nossas más inclinações e deixar, né, para uma próxima oportunidade. E aí ela fala, né, que nós temos que valorizar o que nós temos que fazer de melhor, mas entender se a gente não está, né, fugindo de nós mesmos e deixando de fazer aquilo que a gente pode fazer de melhor. Esse contexto, a gente só fez a questão de fazer essa conexão com a afirmativa basilar da doutrina espírita, né, que define o que é o verdadeiro espírita e que condiciona perfeitamente o processo à firmeza da vontade. Esse é o contexto onde todos nós nos encontramos. Tudo bem até aí? Hoje, então, nós vamos dar sequência ao nosso estudo no capítulo 13º. O título é Meditação da Amizade com o Homem Velho. O que é que vocês podem dizer sobre o Homem Velho, pessoal? Vamos lá. O que é o Homem Velho? A palavra está disponível. O que é? O que vocês acham? Igual, eu me considero um homem velho, tá? Eu já tenho 65 anos. Parabéns! 65 anos para mim já é velho, então já é velho, né? Estou dentro dele, tá? Muito bem. A propósito disso aí, aproveitando o embalo, né? Eu não sei se vocês conhecem um escritor, ele foi muito famoso na década de 70, 80 aqui no Brasil. É um escritor libanês chamado Gibran Khalil Gibran, mais conhecido como Khalil Gibran. Se vocês não tiverem oportunidade ou um dia que quiserem, leiam, que ele é fantástico. E aí, Jotinha, só para fazer um paralelo, hein? Eu gosto dele. Só para fazer um paralelo, tem um dos contos dele, Autoconhecimento. Aí ele fala que um libanês lá, né, que morava naquelas regiões lá afastadas do Líbano, ficou sabendo que tinha que fazer autoconhecimento. Aí ele, antes de dormir à noite, se colocou diante do espelho e começou a se observar. Eu tenho o nariz assim, eu tenho a barriga assim, meu corpo é dessa altura, minha cor é assim, meu cabelo é assim, tal, e foi dormir. Aí, no final, o Gibran falou assim, ele achou que ele se conhecia, só que ele não viu que ele roncava como um porco. Ou seja, o autoconhecimento é muito mais do que a aparência que a gente tem. Eu só falei isso para fazer o paralelo com o homem velho. É muito mais do que a aparência que a gente tem, Jotinha. Mas vamos lá, então. O que podemos entender como homem velho, pessoal? Vocês lembram do Evangelho de Jesus? Num determinado momento, ele faz uma afirmativa assim, algo assim, como não se colocam remendos novos em panos velhos. Lembram disso? E, em algum momento, o mestre mesmo se refere ao homem velho. Vocês lembram de alguma coisa desse aspecto no Evangelho, do homem velho? Sim. Então, quando a irmã está aqui falando sobre a amizade com o homem velho, o que será que ela quer dizer, hein? Porque, vejam bem, um dos exemplos bons desse tipo de contextualização nossa, para mim, sempre, né, acho que por muito tempo será, espero que seja sempre, é o Paulo de Tarso, né? Então, assim, enquanto vivendo sobre digamos assim, a perspectiva rabínica judaica, como Saulo de Tarso, apaixonado
pela revelação antiga, defensor intransigente das regras judaicas, ele não se limitou e utilizou de todas as armas, todas as possibilidades que ele tinha à sua disposição para perseguir qualquer coisa que significasse uma ameaça ao judaísmo, né? Depois que ele é chamado pelo mestre às portas de Damasco, né? Quando ele vê a luz, ele se transforma. Não se transforma instantaneamente, porque a gente viu claramente que ele passou 30 anos, né, na luta por se melhorar, tentando ajudar quem quer que fosse. E ele deixa claro que ele tinha um homem velho, né? E ele era, a partir do momento que ele se entregou ao Cristo, um homem novo. Então, nesse contexto, é que a gente pode entender que homem velho, na verdade, somos nós todos que ainda carregamos uma série de imperfeições, carregamos uma sombra, né, resultante da nossa viciação ao egoísmo, e que nós estamos tentando fazer um processo de renovação, tentando ser melhores, não é isso? Então, pelo que nós estamos entendendo, quando a Hermance, no título do capítulo, ela fala da amizade com o homem velho, ela está querendo dizer, no nosso entendimento, a gente não leu ainda o capítulo, né? Ela está se referindo exatamente a isso, ao fato de nós percebermos nós mesmos, enquanto seres imperfeitos que ainda reconhecemos ser, e tratarmos esse ser imperfeito com amizade, com carinho, né? Com dedicação, com respeito, exatamente por quê? Porque somos nós mesmos. Não significa isso que a gente vá ter uma amizade tamanha que deixe que esse homem velho permaneça eternamente. Não é esse o contexto, logicamente, né? Mas é uma situação de entender o que nós somos e, a partir desse entendimento, a gente começar a fazer um trabalho particular de ir, digamos assim, nos distanciando dele, mas sem aquela rejeição, porque se a gente for rejeitar o homem velho que está em nós, acaba que nós estaremos rejeitando a nós mesmos, não é isso? Então, como nós estamos vivenciando um processo de transformação, nós vimos, né, que a transformação, na verdade, ela não é uma supressão de imperfeições, ela é uma modificação das imperfeições para aspectos melhorados. A energia que nós carregamos é sempre a mesma. Lembram disso? Nós somos um ser único. Nós não temos dentro de nós alguma coisa escura chamada imperfeição ou maldade ou mazela ou coisa parecida que nós temos que fazer uma cirurgia, chegar lá, tirar um pedaço de nós e jogar fora. Não é isso. Nós temos alguma coisa que ainda é escura, vamos falar assim, e que o objetivo nosso é fazer luz e ir clareando essa coisa, até ponto dela ficar totalmente iluminada e não existir mais. Perceberam? Quando nós estamos falando de transformação moral, quando nós estamos falando de um processo evolutivo dentro da ótica espírita, dentro das realidades espirituais que nós conhecemos, nós não estamos falando em supressão, em eliminação de qualquer coisa que esteja em nós. Nós estamos falando de valorização das coisas boas, a fim de que essas coisas boas elas se ampliem cada vez mais e as outras deixem de existir. Comparando, né? Imagina aí, você está num ambiente completamente às escuras. Então, a treva naquele ambiente predomina, não é isso? Estamos na treva. Como é que você expulsa a treva? Você não expulsa a treva, você acende uma lâmpada. A própria luz se encarrega de ir limpando aquele ambiente de escuridão. Não é assim que funciona? Ganhando espaço. Não é isso? Espiritualmente é a mesma coisa. Se eu tenho ódio no meu coração, eu não consigo arrancar o ódio do meu coração.
eu consigo fazer amor no meu coração a tal ponto que, algum tempo depois, eu não sinta mais o ódio. Perceberam? Eu não sei se está claro isso para vocês. A coisa ela é simples, ela é transparente até, mas a gente tem, às vezes, dificuldade porque a gente nunca meditou mais detidamente sobre essas questões. Percebem? É assim que funciona espiritualmente. Davi, Né? Sim? a questão da gente pegar e dizer que essa bagagem toda que nós temos além da vivência física que nós temos hoje, essa vivência encarnado agora, mas toda a vivência e experiência que o Espírito possui daquela caminhada que nos fez chegar onde nós chegamos hoje, ao ponto que estamos, eu posso associar então como o homem velho, não é? Porque ali ele vai trazer toda aquela bagagem minha de vícios não, vamos botar assim, de ações, né, geradas, que pode trazer tanto para um lado como para o outro, e que com o decorrer do tempo vão sendo lapidadas, né? Podemos sim, o Bruno, podemos sim. Na verdade, né, e também tem uma série de coisas boas que a gente também construiu, não só as coisas ruins. Se a gente for observar bem o que os espíritos, lá no Livro dos Espíritos, nos dizem sobre a criação do espírito, né, sobre a lei de Deus, eles deixam claro, né, que a lei de Deus está na nossa consciência. Então, quando Deus nos criou, ele nos, digamos assim, inseriu, né, a tecnologia do bem em nós mesmos, se é que a gente pode dizer dessa forma, né, para atualizar só a nomenclatura. Então, o que acontece? Mesmo que nós tenhamos cedido ao egoísmo, e mesmo que nós tenhamos feito da nossa personalidade um personalismo, que é um egoísmo doentio, e por conta disso, ao longo dos milênios, nós tenhamos construído ao nosso redor dor, lágrimas, sofrimento e tudo mais, mesmo com tudo isso, em nós está inserida a perfeição divina. Então, o homem velho, nesse contexto, Bruno, seria exatamente isso. Vamos falar assim, é o subconjunto das coisas desagradáveis. Mas o homem integral, né, o ser integral que nós somos, ele tem uma outra parte, que é a parte divina, que ainda não desabrochou em nós mesmos. Então, aproveitando essa colocação que você fez aí muito bem, inclusive, te agradeço, é que o nosso objetivo, então, seria o seguinte, seria fazer essa parte divina em nós começar a desabrochar, a tal ponto dessa parte de construção individualizada nossa deixar de existir. Se nós formos, aproveitando mais ainda essa colocação, se nós formos observar o que o mestre fala no Evangelho, quando ele está querendo nos convidar, e ele nos convida à renovação até à redenção espiritual, ele chega a colocar umas afirmativas bastante, sim, precisas, mas que a gente não medita muito sobre elas. Ele fala bem assim: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo e tome a sua cruz e a carregue. Negue a si mesmo. Negar a si mesmo é uma condição espiritual que eu, pelo menos, ainda não alcancei, que é uma despersonalização. Ivaldo. Sim, Jota. E se negar a si mesmo seria o homem velho? Seria abandonar o egoísmo. Isso. Que é a construção máxima do homem velho que nós fizemos. Só que quando o mestre fala isso, ele está falando o seguinte, porque aí nós alcançamos o reino de Deus. Ou seja, nesse contexto de negar-se a si mesmo, e aí, mais uma vez lembrando, né, negar-se a si mesmo com equilíbrio, com paz no coração, com perfeita alegria, independente do que materialmente nós estejamos vivendo, negar a si mesmo nesse conceito é alcançar um patamar evolutivo equivalente, por exemplo, a esses que já foram alcançados, por exemplo, pelo Chico Xavier. Percebem? Davi, mas
quando você fala negar a si mesmo, é negar o meu persona, no caso? Isso. Meu persona, no momento, seria, assim, o persona do espírito hoje de Bruno é o Bruno, então. Sim, sim, sim. Mas nesse contexto, é negar a si mesmo no sentido de egoisticamente. Certo. Porque nós somos movidos pelos nossos interesses particulares, que, em última análise, e verificando todo o contexto das decisões que nós tomamos ao longo da vida, esses movimentos são totalmente egoísticos. Raramente, isso infelizmente estou dizendo de mim mais uma vez, né? Raramente nós tomamos decisões que visem a beneficiar totalmente o outro, e mesmo que isso traga prejuízos particulares para nós. A gente tem dificuldade de fazer isso. Esse é um contexto da, digamos assim, evidência do que seja egoísmo. Egoísmo é O isso. persona, então, seria uma característica que o espírito adquire naquele momento encarnado. Isso, Aí, no isso. caso, é essa situação que envolve entre esse período que começa a ser envolvido. Entre E esse aí, período encarnado. isso. E aí a questão Ah, toda é exatamente o seguinte: a partir do momento que nós estamos aprendendo espiritualmente como nos conduzir, ou quais são os passos que nós temos que dar para seguir adiante, talvez o mais difícil e o mais desafiador seja exatamente esse: o de, estando diante de uma situação qualquer, verificar qual que é a ação que beneficia a todos e seguir essa ação, mesmo que ela seja prejudicial ao meu interesse ou à minha intenção particular. Percebem? Esse é o desafio. Quando o Cristo diz negue a si mesmo, é nesse contexto. Naturalmente, que isso não quer dizer você simplesmente concordar com tudo e com todos o tempo todo, porque isso aí também é um completo absurdo, né? Ou sair de um contexto que é o contexto atual que nós somos, né? E radicalizar completamente a partir de agora, então, negar completamente tudo que nós somos. Também não vai funcionar. Percebe? O processo é lento. Então, quando a gente chega nessas afirmativas do Cristo, que elas são as definitivas, e a gente vê, por exemplo, os primeiros cristãos que chegaram numa, digamos assim, atitude particular de negar-se a si mesmo, a tal ponto de, ao serem, digamos assim, aprisionados pelos romanos, a ponto de serem jogados às feras, né, aos gladiadores, serem queimados e tudo mais, eles simplesmente deixaram que acontecesse, negaram a si mesmos, porque qualquer um de nós, num contexto daquele, o que faríamos? Vamos defender a nossa vida, vamos defender o patrimônio da nossa vida, não é isso? Só que, quando nós estamos falando do processo de redenção da criatura, é esse processo definitivo. Não tem mais meio termo, não dá para, vamos criar um exército aqui para defender a gente da nossa vida. Não, não, não. O cristão profundo, o cristão verdadeiro, como foram todos aqueles que a gente já conhece, e especialmente, né, quem lê ou quem já leu, releu o livro Paulo e Estevão vai verificar isso, o cristão verdadeiro é aquele que nega a si mesmo no sentido de, independente de o que esteja acontecendo, continua trabalhando em nome do Cristo. E trabalhando em nome do Cristo é defender a mensagem de amor a ponto de dar a própria vida. É uma não violência total. É um processo que ainda no contexto formal onde nós estamos inseridos, muitos de nós temos dificuldades grandes de entender. Percebem? Então, a mensagem do Evangelho, a mensagem do Cristo, ela é uma mensagem de renovação espiritual profunda, à medida que a criatura consiga realizá-la em si mesmo. Eu não sei se eu estou sendo claro ou se eu estou assustando vocês com relação a essas questões, mas a doutrina espírita, ela nos traz exatamente isso. Então, quando nós estamos nos reportando à questão da transformação moral,
quando nós estamos falando do processo de evolução espiritual, em síntese, o que nós estamos querendo aprender é como fazer o caminho que o Cristo fez, que Pedro fez, que Paulo fez, que João fez e que todos os grandes espíritos que vieram depois do Cristo fizeram, que é um trabalho de, em nome do Cristo, estamos no mundo da matéria, servindo ao bem em espírito. O pessoal comenta que o Chico ele vivia numa pobreza quase que extrema, né? Isso é despersonalizar. Ah, não, eu quero o telefone, imagina Chico Xavier, eu quero o telefone da moda, eu quero o carro da moda, eu quero a roupa da moda, eu quero o óculos da moda. Imagina o que seria, né? Não funciona, porque senão isso acaba tirando da criatura o foco espiritual onde ela se encontra. E aí, quando a gente vai comparando, ou quando a gente vai adentrando, por exemplo, lá no próprio Livro dos Espíritos, né? Quando Allan Kardec trata lá no capítulo, na parte terceira, se não me falha a memória da lei de propriedade, eu não vou lembrar aqui agora, mas os espíritos são claros, que a civilização nossa, ela traz para nós uma série de necessidades fictícias, necessidades não necessárias, vamos falar dessa forma. E quando isso tudo acontece, a gente acaba sendo desviado dos nossos objetivos. E aí Allan Kardec pergunta lá no Livro dos Espíritos, e os Espíritos respondem. A parte da pergunta, eu não vou lembrar, eu vou lembrar sim, vou procurar aqui agora. Deixa eu só procurar, vou compartilhar com vocês outra vez, porque são informações que eu acho que são importantes para dar para nós um pouco da referência da doutrina espírita, que às vezes a gente, por um motivo ou por outro, acaba ou não conhecendo, ou não sabendo, ou não lembrando, enfim, de alguma forma, deixando para depois. Mas os espíritos falam que o mais rico, quando Kardec pergunta, né, eles falam que o mais rico é aquele que menos necessidade possui. O mais rico. Vou ver se eu consigo encontrar isso aqui. E aí, quando os espíritos falam... aqui. Pergunta 926. Isso aqui já é das penas e gozos terrestres, na verdade, é a parte 4ª do Livro dos Espíritos, né? 926. O Kardec pergunta, né, na 926, criando novas necessidades. Vocês estão conseguindo ler aí, pessoal? Olha só a pergunta e olha só a resposta. E vamos contextualizar isso aí com relação ao nosso aprendizado de renovação moral, hein? Criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? Porque à medida que vai criando novas necessidades, as pessoas ficam alertadas para procurar satisfazer aquelas necessidades e por aí não vai acontecer novas aflições. Olha o que os espíritos falam. Os males deste mundo estão na razão das necessidades factícias que vos criais. Então, assim, quanto mais necessidade, vamos falar assim, inútil a gente cria, maior é a quantidade de males que nós temos. Essa é a questão. Quantas pessoas nós não conhecemos, quando não somos nós mesmos, que nos entristecemos porque não conseguimos comprar alguma coisa que está na moda? Quanto de nós nos sentimos deslocados num ambiente qualquer porque aquilo que vestimos, aquilo que usamos, não é o melhor que aquilo tudo tem? Percebem? Então, tudo isso, os espíritos estão informando para nós que são males deste mundo, porque são necessidades inexistentes. Pessoal, nós estamos falando de vida, evolução e de espiritualidade.
E olha só como os espíritos continuam. Há muitos desenganos se poupa na vida aquele que sabe restringir os seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si. Essa aqui é a questão da exacerbação do ego, do egoísmo, do personalismo. Nós imaginamos, né, que quem esteja materialmente acima de nós tem que ser alcançado por nós. E aí nós começamos a entrar num processo de auto-engano, de auto-ilusão. E esse processo vai, às vezes, gerando ao nosso redor, nos que nos acompanham mais de perto, o mesmo tipo de atitude, o mesmo tipo de comportamento. E isso tudo vai criando uma bola de neve. Então, o que acontece? Os espíritos estão nos orientando. Há muitos desenganos, se poupa nesta vida aquele que sabe restringir seus desejos. Lembra lá? Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo. Então, no caso de negar a si mesmo, vamos aplicar isso de uma forma mais imediata, restrinja seus desejos. Essa é a grande oportunidade, essa é a grande possibilidade, restringir os desejos. E olha só, o que menos necessidades tem, esse o mais rico. Perceberam? Então, se cada um de nós conseguir equilibradamente restringir os seus desejos e tornar desnecessárias uma série de coisas, essa criatura é mais rica, porque ela não precisa de ter mais do que ela tem. Percebem? Mas isso é um aprendizado de equilíbrio espiritual, que a doutrina espírita nos convida a fazer dentro dos regulamentos, né, dentro das recomendações que o próprio mestre fez. Então, aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo. Isso aqui, olha, restringe seus desejos, procure reduzir as suas necessidades, mas não faça isso, mais uma vez lembrando, né, de uma forma que seja completamente anormal para você mesmo. Sabe? É aquilo que os espíritos falam de vez em quando. Você precisa de ter 2 carros, 2 casas, né? Você precisa de ter milhões de pares de sapato, de roupas, de tudo mais, se você só usa um de cada vez. Percebe? Então, se você conseguir restringir a quantidade de necessidades que você tem, você está se tornando, na verdade, mais rico e mais feliz. Então, Hein? Não, eu falei sem sofrimento, estou falando aqui para mim mesmo. Sem sofrimento, sem sofrimento. E os espíritos continuam, olha, invejais os gozos dos que vos parecem os felizes do mundo. Quantas vezes não acontece isso? A pessoa aparece na televisão, aparece nas mídias sociais como uma pessoa totalmente feliz. Aí você fala assim, nossa, como eu queria ser daquele jeito, não é assim? Aí os espíritos nos falam, pessoal, olha, isso é doutrina espírita, eu costumo falar isso, é doutrina espírita raiz, isso é a base, isso é a doutrina. Sabeis, porventura, o que lhes está reservado? Você sabe a respeito da vida espiritual de qualquer criatura a ponto de desejar o que ela tem? Você sabe o que ela está passando? Se os seus gozos são todos pessoais, egoísmo, pertencem eles ao número dos egoístas. O reverso, então, virá. O que se imagina que aconteça com os egoístas? Pessoal, o que acontece conosco quando nós perdemos o acesso ou o domínio ou a posse daquilo que a gente acha que é muito importante para nós? A gente entra numa maré de sofrimento, de angústia mental. A questão toda é essa, é mental. Porque nós perdemos o objeto da nossa predileção, porque é somente um prazer pessoal.
é a exacerbação do egoísmo. É o homem velho, para a gente voltar no título da nossa tarefa, do nosso trabalho de hoje. É o homem velho falando mais alto. Percebem? Então, o que os espíritos estão falando aqui para nós é exatamente isso. Cuidado. Aí eles orientam, deveis de preferência lastimá-los. Aqueles que se aparecem, né, com altas exibições, atualmente a gente chama de ostentação, não é isso? Os que ostentam prazeres materiais em larga escala, a doutrina espírita nos orienta, né, deveriam não ser desejados, deveriam ser lastimados. E eles continuam, Deus algumas vezes permite que o mal prospere, mas a sua felicidade não é de causar inveja, porque com lágrimas amargas apagará. Quanto de coisa desagradável a gente vê na televisão e fala assim, isso vai ter punição, não é isso? Não é que a gente deseja a punição, é que pela lei de causa e efeito que nós já aprendemos na doutrina espírita, tudo tem, né, o seu retorno, tudo tem a sua consequência. Então não é que a gente vai ficar torcendo para que um mal que a gente veja por aí sofra. Ele já vai sofrer naturalmente, podemos ficar tranquilo. Quando um justo é infeliz, isso representa uma prova que lhe será levada em conta se a suportar com coragem. Essa é uma outra questão fundamental que a doutrina espírita nos lembra sempre. Não basta sofrer, não basta ter dificuldade, porque isso é quase uma generalidade no nosso planeta, excetuadas as castas materialmente superiores. A questão é, vamos suportar com coragem ou não? E outra coisa, né? Somos nós o justo a que a doutrina espírita se refere? Percebem? A questão toda ela é colocada de uma forma bem clara. Nós nos conduzimos de uma forma espiritualmente adequada e sofremos, com coragem sofreremos. Isso é uma prova e que vai ser levada em conta. Lembrai-vos, pois, dessas palavras de Jesus, bem-aventurados os que sofrem, pois que serão consolados. Então, quando nós estamos, para voltar ao nosso contexto da lição de hoje, quando nós estamos lidando com a nossa transformação espiritual, nós estamos lidando exatamente com esses conceitos de estar no mundo da matéria, sentir a pressão que é feita sobre cada um de nós para que nós nos desenvolvamos materialmente, para que nós ocupemos posições de destaque materiais, essa é uma questão, e que quanto de sofrimento isso traz quando nós nos entregamos a isso completamente. Porque, pessoal, mais um detalhe importante a ser lembrado, e é sempre bom a gente lembrar. Quando a doutrina espírita está nos orientando nesse conceito, nesse contexto, ela não está querendo dizer que nós devemos ser pobres, analfabetos, iletrados, os últimos da fila do mundo material. Nada disso. Onde quer que nós nos encontremos materialmente, nós podemos, e em certa monta nós realizamos isso, né? O anseio de prosperar materialmente. Muito bem. O que a doutrina espírita está colocando para nós é exatamente o seguinte: você não pode fazer da sua prosperidade material uma coisa tão relevante, tão importante, tão fundamental, que por causa disso você se torne uma pessoa desonesta, agressiva, injusta, né, antifraterna, agressiva e coisas que tais. Por quê? Porque o que importa, na verdade, é o que nós conseguimos aprender espiritualmente no mundo material. Entenderam? Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro na questão. O objetivo é alcançar o equilíbrio no entendimento. Porque se a gente radicalizar, nós vamos cair nos mesmos erros que nos últimos 2000 anos nós cometemos. Francisco de Assis, só para a gente ter um referencial,
quando, aos 19, não sei quantos anos, 20, ele tira as suas roupas materiais e entrega para o seu pai e vai viver na pobreza completa, ele o faz não como um jovem hoje rebelde faz, que faz isso só para ostentar uma contrariedade com os pais. Ele fez aquilo atendendo a um chamado do seu espírito superior, né, para que ele pudesse vencer o mundo material. E ele assim o fez. E ele o fez com alegria. Francisco de Assis, imaginemos na Itália, lá no norte da Itália, né? É uma região muito fria. Imaginemos o que passou de fome e de frio Francisco de Assis e seus discípulos, seus seguidores. Mas ele não fez isso porque eu quero ser diferente, eu quero chamar atenção, eu quero causar uma revolução. Ele fez isso porque, espiritualmente, ele tinha superioridade para fazê-lo com equilíbrio e com alegria, e o fez. Tanto fez que, muitas vezes, aqueles que o seguiam, às vezes, não tinham a mesma potência espiritual que ele tinha, e, às vezes, se entristeciam. E ele falou assim, frade triste, triste frade. Ou seja, a criatura não tinha ainda alcançado a condição espiritual de viver com o pouco com alegria, de viver com o nada com perfeita identidade com Deus. Mas Francisco de Assis tinha. Tanto que, na sequência, ele determina que a sua ordem, chamada de os frades menores, que depois ficou chamada de os franciscanos, né? Os seguidores de Francisco, elas tinham como norma 3 regras básicas. Lembram disso? A pobreza, a obediência e a castidade. Pobreza, obediência e castidade. E isso dentro de um contexto espiritual de alegria. Então, foi, no caso de Francisco, né, um espírito que venceu a si mesmo de todas as formas, negou-se verdadeiramente a si mesmo, né, diante do Cristo, e diante de Deus, e diante de tudo mais. Então, ele passou a ser, nesse contexto do nosso aprendizado que nós vemos aqui hoje, dentro da resposta dos espíritos, o homem mais rico que tinha, porque ele não tinha necessidade nenhuma. Mas ele não vivia esmolando simplesmente, né, como a gente vê na rua, às vezes, uma pessoa assim, que tem fisicamente condições estendendo a mão para poder auferir um lucro no final do mês. Ele vivia daquela forma para auxiliar os que viviam naquela forma por uma condição de vida. É totalmente diferente você ser pobre porque a condição te impõe a pobreza, ou você escolher a pobreza para fazer dela um caminho espiritual de auxílio a outros que precisam mais. Eu não sei se eu estou conseguindo, mais uma vez, pessoal, me fazer entendido. O desafio nosso é exatamente aprender o que nós temos de nós, em termos de dificuldades, e ir fazendo essa transformação moral com o uso da nossa vontade, aprendendo a nos desvencilhar, né? A nos desligar de alguns aspectos da nossa personalidade que ainda são, digamos assim, causadores de dores e de angústia para nós. Existe um desses canais de vendas na televisão, na internet, televisão, no celular, que ele fala assim, desapegue-se. Lembra disso? Desapegue-se. Você tem alguma coisa na sua casa? Desapegue-se, anuncie e vende, né? Espiritualmente, o nosso desafio é o mesmo, desapegue-se. Desapegue-se de si mesmo. Você quer ver uma coisa curiosa, como é a questão do apego? No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né, mas na doutrina espírita de uma forma geral, a gente aprende a respeito dos laços de família, né, do amor e tudo mais. Às vezes, a gente ama com apego. A gente ama alguém ou ama né, um conjunto de pessoas com apego. O que é esse apego?
seria mais ou menos o seguinte: eu te amo enquanto a sua ação for de acordo com o meu desejo, né? Isso é amor com apego. Aí, quando os comportamentos se diferenciam e se tornam, às vezes, completamente diversos daquilo que a gente imagina, a gente, às vezes, assim, já não te amo mais, né? Ou coisa parecida. Significa, na verdade, que nunca amou. O que nós temos é uma tendência de posse de qualquer coisa, né? É o meu carro, é a minha casa, é a minha roupa, é o meu corpo, são as minhas coisas, tudo é voltado para essa questão. Então, quando eu assim me expresso, eu estou dizendo o seguinte: isso me pertence. E quando a gente fala de amor, e aí eu não estou falando só de amor de um homem e uma mulher, é amor de uma forma mais ampla, né? Quanto disso não é amor de posse? E a gente sente isso muito, às vezes, quando acontece, por exemplo, o desencarne do nosso afeto, de afetos nossos, né? Ah, que saudade que eu tenho. Ah, que bom se aquela pessoa tivesse aqui junto. Ah, eu não sou mais a mesma pessoa porque perdi não sei o que e tal. Tudo isso é demonstração desse processo egoístico, fantasiado de amor, né? Porque quando nós chegarmos ao conceito de amor verdadeiro, né, amor como o Cristo ensinou, é um amor que liberta, é um amor que faz o bem, mesmo que aquela criatura já não seja mais daquele tipo de comportamento, né, da sua expectativa. Isso tudo é processo de aprendizado. Mas quando a gente está fazendo tudo isso, no momento que nós fazemos atual, a gente faz isso de uma forma ainda dolorida. Lógico que é dolorida. É o processo de criar em nós a disciplina de agir. Aos poucos, a gente vai compreendendo melhor e a gente só se transforma quando compreende, pessoal. A gente está falando de transformação, mas a transformação ela só funciona quando você tem compreensão. Então, quando nós estamos trabalhando tudo isso, o ideal é que cada dia a gente rogue, né, das potências espirituais que nos orientam, compreensão espiritual cada vez melhor para que a gente possa agir conforme essas diretrizes espirituais e não simplesmente conforme os nossos desejos particulares. Esse é o grande aprendizado. Então, tudo isso vai mostrando para nós o quão difícil é a gente se desapegar do contexto onde nós estamos, mas desapegar-se de uma forma equilibrada, boa, alegre, né? Sem pesos. E quanto difícil é a gente começar a aprender a exercitar esse dom da riqueza verdadeira, né? De menos posses materiais e cada vez mais livres de tudo isso. Sabe por quê? Monivaldo, Fala, Jatinha. eu vejo que, lógico, você foi lá no Livro dos Espíritos, né? Sim. Falou da necessidade. Mas eu vejo que o item mais, quer dizer, ao meu modo de ver, né? O item mais importante ainda é o aprendizado do desapego. Porque a necessidade nós vamos ter, lógico. Nós estamos no mundo material, né? E agora, o que fazer com essa necessidade depois é outra história. E realmente o que eu vejo e onde eu tenho lido algumas coisas sobre a doutrina espírita, me deixa assim, não que me deixa, mas eu percebo que o desapego ele tem que ser uma prática diária nossa, para que a gente realmente aprenda a ter as coisas e, ao mesmo tempo, não ter. Não ser dono de nada, porque, na verdade, nós não somos dono de nada. E aí eu pesquisei aqui rapidinho
eu achei um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, que acho que cabe também aqui. Não se pode servir a Deus e a mamon. Mamon, né? Então, é isso. Nós não podemos... Só que aí eu vejo que nós estamos... Eu, Zé, estou aqui agora, em Linhares, então, totalmente cercado por matéria, né? Pendente de uma série de coisas, de família, de filhos, de amigos. Então, é uma coisa para se pensar, né? Porque eu acredito que a gente deva, e talvez em momentos mais avançados, a gente acabe saindo desse planeta Terra e indo talvez para outros planetas, não sei bem. Mas realmente o desapegar é importante. E não somente a parte material, como também no próprio desapego do seu corpo, né? Então, eu tenho um fato, quando eu passei por Macaé, eu frequentava a Casa Pedro de Macaé, né? E eu conto esse fato para todas as pessoas porque é um fato fantástico, né? Porque é uma pesquisa. Tinha um médico na casa e ele fazia pesquisas em Macaé mesmo, no hospital, na área da UTI. E ele levou isso para o Congresso em São Paulo de Medicina, né, de Espírito. E a pesquisa dele era o seguinte: ele tinha aquelas pessoas que já estavam mais lá do que cá e levava para a mediúnica. E na mediúnica eles conversavam, trocavam ideias. E ele dava a entender a esse irmão que ele já tinha inspirado, já tinha feito a parte dele. E ele tinha relatos de pessoas que realmente, depois dessa conversa, depois de alguns dias, depois de algum mês ou meses, essa pessoa realmente seguia em frente. Então, realmente, eu vejo que esse item desapego, eu, pelo menos, tento, né, começar a me desapegar, porque realmente ele nos trava, ele é que nem uma barreira, né? Que nem uma nuvem que nós criamos em nós e aí a gente fica perdidos. Ok? Muito bem, Jotinha. Muito obrigado. Alguém mais quer comentar, pessoal, que nós chegamos nos nossos pontos finais aqui? Alguém quiser mais... Acabou, não pode. Acabou. Acabou. Que pena. Ai, ai. São esses momentos de meditação sobre esses assuntos que eu acho que vale a pena, né? A gente se lembrar, né, da nossa posição de espíritos encarnados passando por um processo de aprendizado e não encarnados que querem dominar tudo que está à sua volta, usufruir tudo que tem à sua volta, para depois perceber que tudo é uma grande inutilidade, né? E o único aprendizado que ficou não valeu a pena, né? Então, a doutrina espírita ela vem antecipar para nós até esse tipo de conceito, né? Quanto mais nós conseguirmos interiorizarmos e trazermos para a nossa ação diária essas atitudes, melhor para nós, né? Naturalmente. É isso. Muito bem, então. Pessoal, alguém quer fazer a nossa prece de encerramento? Eu vou parar aqui a nossa poderosa gravação.